Olá novamente! Gostaram da parte 1? Espero que estejam aproveitando esse nosso bate-papo. Bom, eu sou a Júlia, e aqui vai a parte 2 do episódio Enchentes e Soluções, Ciência e Resiliência no Rio Grande do Sul. Vamos continuar? Agora, a Andresa vai trazer pra gente uma provocação muito interessante sobre a questão da erosão, solo, e chamar os convidados que a gente trouxe para falar um pouquinho mais sobre isso. A gente queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre as mudanças climáticas. Enfim, nós funcionamos como um ecossistema, nada surge do nada. E a gente queria que vocês trouxessem a sua visão a respeito dos processos erosivos, a erosão do solo, a importância de estudar o solo, de entender como ele funciona, de entender como ele cede. Até porque quando alteramos o ambiente físico pode impactar muito no solo, enfim, acaba gerando vários outros problemas e como a drenagem é extremamente importante. E a gente queria que você discorresse mais um pouquinho sobre a erosão do solo. Assim, na questão do estado aqui do Rio Grande do Sul, é nítido quando a gente pega algumas séries históricas de precipitação ou de níveis nos rios ou de vazão. A gente já comentou sobre isso, né? Mas um período muito longo sem chuvas intensas e sem grandes eventos de precipitação, né, de cheias, e que agora está se intensificando. A gente teve, por exemplo, falando especificamente do Guaíba, eu tenho aqui, eu acho que posso usar como uma colinha aqui, eu tenho um gráfico da série histórica de níveis do Guaíba, tá? Só para vocês terem uma noção, a última grande cheia histórica foi em 1941, 83 anos atrás. Depois a gente teve uma cheia em 1967. Só que, por exemplo, a cheia de 1941 chegou na casa dos 4,5 metros de nível no Guaíba, né, aqui na região metropolitana. A de 67 chegou na casa dos 3 metros. Então, 1,5 metro aí a mais, né? Depois a gente teve várias décadas sem passar dos 2,5, da cota máxima atingida em cada ano, né? Não passou dos 2,5, não chegou nos 3 metros. Em 2015, 3 metros. Em 2023, 13,5. E em 2024, 5,3. Então, assim, a gente vê, abrindo esse gráfico, fica nítido que as coisas estão, as cheias estão se intensificando, e isso muito por conta das mudanças climáticas, né, do efeito das urbanizações, das queimadas, em termos atmosféricos, né, o que acontece, por exemplo, na Amazônia, no Centro-Oeste, influenciou muito no que acontece aqui no Sul. Todo o vapor da água que entra pela Amazônia é travado na Cordilheira dos Andes e desce aqui para o Sul. Do ponto de vista hidrológico, com certeza, a gente está tendo aí aumentos causados por essas mudanças, né? E tem que ser combatido em nível global, né? O Brasil sozinho, ou o estado do Rio Grande do Sul, ou um município atingido, não tem muita ingerência sobre esse problema climático global que está acontecendo. Aí eu entro na escala aonde sim a gente tem condições de atuar, que é o uso do solo, né? A nossa forma de se relacionar aos ambientes onde a gente vive, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu peguei alguns dados também, né? Aqui na região do Guaíba, que é onde reúne as 9 bacias hidrográficas, tem alguns dados do Map Biomas, né, que é uma ferramenta fantástica, que nos colocam que de 85 até 2022, que foi o levantamento, essa região perdeu 16% da sua cobertura natural, vegetação natural, ou seja, florestal ou campestre. Isso é em torno de 1,3 milhões de hectares de vegetação perdida. O bioma Pampa, que é um pouco mais da metade da cobertura natural do Rio Grande do Sul, atualmente é o bioma que mais perde área natural no Brasil, proporcional à sua área. Para a gente ter uma ideia, tem uma analogia que alguns colegas nossos fazem, que é muito bom, que é assim, ó, que a perda anual de campos, né, do bioma Pampa, proporcional à área da Amazônia, seria o mesmo que anualmente se perdesse 30 mil quilômetros quadrados de Amazônia. É a proporção de áreas campestres perdidas do bioma Pampa brasileiro. Claro, o Pampa é o segundo menor bioma, só perde para o Pantanal, e é restrito ao Rio Grande do Sul. Então a gente encontra uma limitação de comunicar o Pampa para o resto do Brasil, talvez por essa restrição, assim, né? Mas é um bioma que a gente diz assim, em breve não vai existir mais esse bioma. Em breve, talvez 50 anos, ele esteja, se continuar como está agora, talvez em 50 anos ele vai estar numa condição que não se recupere mais, sabe?
Se fosse uma espécie, chegaria naquele ponto que ela é considerada virtualmente extinta. E é as decisões feitas pelas pessoas que estão nesses territórios e pelos governantes que estão agindo sobre esse território. Toda essa conversão do bioma pampa, basicamente, é em função da soja e da plantação de silvicultura, de eucalipto. Aí, se a gente vê a questão urbana, principalmente aqui na região metropolitana, como eu falei, são muitos rios que chegam aqui, é um grande delta. A gente tem alguns morros, então algumas áreas mais altas, mas no geral é uma planície muito baixa, uma planície de inundação, a poucos metros do nível do mar. Então, atualmente, a expansão urbana na maioria das cidades da região metropolitana está se dando justamente sobre áreas úmidas, sobre áreas que recebem todas essas cargas d'água grandes, esses volumes grandes de águas que fazem parte do Rio Grande do Sul, mas que estão se intensificando, como foi bem colocado. Então, as cidades vão ter que começar a tomar uma decisão. Nessas áreas, numa altitude tal, sei lá, 5 metros, na cota de 5 metros, enfim, não se pode mais urbanizar. Essas áreas têm que permanecer com a cobertura natural, que aqui a gente chama de banhados, né, áreas úmidas. Aí, na época das enchentes, acho que foi no Fantástico, saiu da questão lá acho que os chineses, enfim, algum país da Ásia, que inventaram as cidades esponja. A gente vive nas cidades esponjas, são nossas áreas úmidas. A gente não precisa de nenhuma tecnologia fantástica para lidar com isso. A gente só precisa conservar essas áreas úmidas, que é em meio a onde a gente vive. E aí tem tudo a ver com políticas públicas, políticas de urbanização, né, políticas agrárias, agrícolas, que é os espaços onde a gente pode fazer a coisa diferente. E aí, claro, isso está nas mãos de certas pessoas atualmente, mas enfim, a população se conscientizando disso pode vir a pressionar, como o Matheus já falou, pressionar, enfim, para eleger pessoas que se preocupem com isso, que levem essa questão a sério. Eu ia falar, Matheus, do Delta do Jacuí. O Delta do Jacuí, pessoal, é uma área de preservação, né? Tem um parque ali, o Matheus pode implementar ali depois, mas exatamente seria parte da cidade esponja. É uma área de preservação no meio de um delta. E é justamente a única área que não é urbanizada, enfim, ficou abaixo d'água, mas que não afetou ninguém mora ali, justamente por ser uma área de preservação. Então, esses locais, por exemplo, eles deveriam ser preservados. A gente tem na hidrologia o dilema do dique, que é uma história muito curiosa, assim, sobre esse tipo de coisa. O que acontece? Quando a gente constrói uma cidade e acha que protege ela com um dique, a gente constrói, faz uma obra gigantesca, e a gente começa a construir coisas que têm um alto valor agregado. Por exemplo, hospitais, tudo na área de proteção desse dique. Quando o dique falha, o prejuízo é muito maior do que se não tivessem construído naquela região, se tivessem deixado a região de várzea desocupada, né? O prejuízo não ia ser nenhum, enfim, se ocorresse uma cheia. Então esse é o dilema do dique. Essas áreas que já estão povoadas, a gente não tem muito o que fazer, né? As pessoas não deveriam estar ali, porque agora o prejuízo é muito maior do que se tivesse escolhido outro local, né? Enfim, é a única região ali que absorveu e que, enfim, eu acho que atuou muito bem dentro do contexto da enchente foi esse delta do Jacuí, né? Que é uma área de preservação, não foi ocupado aí por conta dos ambientalistas que lutaram para que essa área não fosse ocupada. Então, é isso. Queria só voltar num pequeno ponto que o Matheus Ragusa comentou. E a gente queria justamente mencionar essa questão da monocultura que você falou. É uma problemática muito grande em diversos lugares do Brasil, de uma maneira geral. A gente sabe que tem muita plantação de soja, de palha, e isso é uma questão também que converge, acredito que com as duas áreas de vocês, né? E é essa questão do solo, essa questão agrícola, essa questão do solo, essa questão da erosão, e de como a vegetação nativa ela tem esse papel, né? De manter, tanto no sentido de consistência, quanto nos outros sentidos. E aí, vocês já falaram um pouco pra gente. A gente queria saber um pouco sobre essas práticas agrícolas que tentam conciliar, assim, vegetação nativa com essas organizações agroflorestais também. E se isso tem acontecido, se vocês têm visto projetos promissores nesse sentido, porque a gente falou um pouco aqui, né, sobre esses desafios, sobre essas questões, sobre os problemas que estão acontecendo atualmente. Enfim, um pouco mais nesse sentido. Isso que a gente está falando é sobre serviços ecossistêmicos, né? Que eu já fiz aquela outra fala. Os ecossistemas naturais, eles estão aí não é por acaso. Eles estão aí a partir de processos evolutivos que tornaram eles adaptados a essas condições. Nossos ecossistemas, em menor ou maior escala, já passaram por enchentes, já passaram até por secas e se organizaram da forma que são hoje para
se manter firmes em relação a essas coisas. Qualquer tipo de monocultivo, qualquer uso alternativo desse solo, de forma alguma vai ter a mesma complexidade, a mesma capacidade de reter solo, de aproveitar a produtividade, de aproveitar a água, reter a água, enfim. E na escala de conversão que se atingiu, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil no geral, né, e no mundo, a gente agora está começando a colher os frutos da falta que esses serviços fazem, né? Então, existem alternativas para isso, né? Essa questão das agroflorestas é muito importante, é uma alternativa que existe aqui já no Rio Grande do Sul, tem muitas regiões, muitas pessoas, principalmente agricultores familiares, que trabalham em sistemas agroflorestais, que nada mais é do que uma forma de conciliar um dos tipos de ecossistemas naturais, que são as florestas, com a produção de alimento. E com isso, né, produzir o que a gente precisa, os alimentos, e manter num grau esse serviço ecossistêmico que as florestas nos prestam. Até é interessante, né, a gente está falando para fora do Rio Grande do Sul, no Nordeste, na Amazônia, os sistemas agroflorestais têm um outro nível de atuação, a gente diz assim, pelo próprio tipo de ecossistema, pelas populações, pelo menos as populações tradicionais serem mais integradas às florestas, né? Mas, basicamente, em qualquer local que existam ecossistemas florestais, existem formas de tornar aquilo também um ambiente produtivo para os seres humanos. Então, sem dúvida, é uma alternativa. Por exemplo, a nossa legislação já prevê a preservação de APPs e de reservas legais dentro das propriedades rurais. Com nossos colegas aqui, a gente sempre falava isso, né? Imagina se nessa tragédia, se nessa enchente, a gente tivesse pelo menos as APPs e as reservas legais de todo o estado conservadas. A magnitude disso ia ser muito menor. No mínimo, uns 30% menor de áreas atingidas, populações atingidas, que estão onde não deveriam. E nessas regiões, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma porção grande de Mata Atlântica, então um ambiente florestal propício para florestas, mas em todo o estado a gente tem nas APPs geralmente a formação de floresta. Tudo bem, a propriedade X quer plantar uma cultura alternativa, né? Mas nas áreas de APP, nas áreas de reserva legal, apelar para um sistema mais sustentável, ou umas agroflorestas. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um outro ambiente que tem um potencial produtivo enorme e desperdiçado, que são os ecossistemas campestres, do bioma Pampa, né, que eu já estava falando, e são ambientes naturalmente adaptados ao distúrbio de pastejo. Os campos do Pampa existem até hoje por uma relação, entre outras coisas, com grandes pastadores. Lá há 11 milhões de anos atrás, a megafauna ainda existia por aqui, e mais ou menos foi, além da condição climática da época, que criou esse ecossistema campestre que a gente conhece aqui. E até hoje, com o gado bovino, esse sistema de campo nativo, com espécies nativas, né, não com pastagens cultivadas, ele responde muito bem. Tem muitos estudos feitos aqui pela URGS e outras instituições que mostram que os campos que não têm pastejo, de gado mesmo, porque atualmente o herbívoro que existe aqui em grande escala é o gado bovino, o campo sem o pastejo ele perde biodiversidade com o tempo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, manter o gado, claro, com técnicas adequadas, com uma quantidade adequada, é uma forma de conservação. E a gente desperdiça isso. Enquanto lá na Amazônia se derruba a floresta tropical para plantar pastagem e criar gado, aqui no Rio Grande do Sul estão destruindo um ecossistema natural que serve, que é adaptado para a pecuária, para plantar soja e para plantar árvore de eucalipto. Então a gente volta para aquela questão da gestão territorial, agora num nível Brasil, assim. Então, como eu já falei antes, a gente conhece alternativas, a gente conhece técnicas, só que elas geralmente conflituam com outros interesses. Então é muito importante a gente estar atento a essas alternativas de viver no planeta, basicamente, e tentar, enfim, tornar isso difundido, fazer as pessoas pensarem sobre isso, assim. Agora, indo para um outro rumo, que dentro dessas medidas, tanto preventivas quanto medidas já conciliatórias ou então resolutivas depois do estrago, a gente queria perguntar um pouco agora para o Matheus Sampaio sobre a modelagem. Mais especificamente, quais são os desafios, limitações, ou então fala um pouquinho sobre essa ferramenta para a gente.
porque a gente viu e não era um termo tão familiar, né? A modelagem hidrológica. Então, assim, pelo menos para mim, eu queria perguntar um pouco sobre isso. A modelagem hidrológica, assim, resumindo, ela é um conjunto de equações que representam tanto o escoamento dos rios, né, o escoamento em declividade, a infiltração do solo, os escoamentos superficial, subsuperficial e subterrâneo dessas equações. Então é basicamente isso, assim, a gente pega, por exemplo, a chuva observada nas últimas horas, ou enfim, uma série histórica de chuva, coloca junto com dados de bacias hidrográficas, né, por exemplo, a topografia dessa bacia, o clima, como que é o clima dessa bacia, dependendo da região, né? Falando aqui do sul, por exemplo, né? Como que é o clima do sul. E aí a gente simula esses dados, a gente cria um modelo dessa bacia, calibra ele, então, por exemplo, parâmetros do solo, né? Do uso e ocupação do solo. Pega, por exemplo, do Mapiomas, quais são as regiões da bacia hidrográfica que estão ocupadas com floresta, com urbanização, etc. Para cada tipo de uso do solo, a gente tem um parâmetro dentro da equação lá que representa uma infiltração maior no solo, uma infiltração menor, né? Então, é basicamente assim que a gente modela as bacias hidrográficas, né? Resumindo. Só que isso permite a gente criar vários cenários, né? Fazer estudos para as bacias. Por exemplo, estudos de disponibilidade, né? No período de seca, esses estudos são muito importantes. A gente consegue criar cenários, se não chover por 10 anos, o que vai acontecer com os rios? Quais vão ser as vazões desses rios? Ou se chover mais do que a média, né? Enfim, a gente pode criar cenários para tomar decisões em cima dessa bacia, né? Por exemplo, o uso para agricultura, né? Quais são as prioridades dessa bacia caso a gente enfrente uma seca e um período de seca muito grande? A gente precisa ver quais são as regiões que vão ser mais afetadas caso isso aconteça. Já para a questão de cheias, também, então, zoneamentos, a gente pode fazer zoneamento de área de passagem das cheias. O que o Matheus falou é primordial, assim, porque, por exemplo, a gente ter pessoas morando em áreas de passagem de cheia é um absurdo, sabe? É um absurdo. Essas pessoas, claro, elas estão ali porque foi o local onde elas conseguiram comprar, a culpa não é delas, né? A culpa é dos governantes que deixaram elas irem para lá e não tem nenhum subsídio, não tem nenhum tipo de orientação, por exemplo. Olha, se vier uma cheia, o que a pessoa vai fazer? Ela não sabe. Se ela fica em casa, se ela sai, se ela deixa os cachorros, se ela tira os cachorros, as pessoas não sabem, né? Então, esse tipo de modelo hidrológico, hidrodinâmico, ele permite a gente fazer esses estudos e responder essas perguntas. Por exemplo, a questão da previsão hidrológica, né? Da mesma forma que a gente tem a previsão meteorológica no celular, ali a gente consegue acessar e tal. A gente consegue baixar esses dados de precipitação, de previsão de precipitação, colocar dentro desse modelo e simular os processos todos que vão acontecer para essa chuva futura. Não é a chuva que vai acontecer, mas é uma possibilidade que ela aconteça. Se ela cai em determinada área da bacia que tem um escoamento mais rápido, uma área que tem um solo um pouco mais profundo e o escoamento ele é mais lento, infiltra mais, tem mais capacidade de reter o escoamento, né? Então, todas essas possibilidades a gente pode fazer e criar cenários no futuro, enfim, para avaliar qualquer tipo de coisa. E foi isso que a gente usou nas previsões para o Guaíba. Então, a gente tinha dois modelos, o modelo hidrológico, que representa o ciclo hidrológico, então ele pega a chuva e transforma ela em vazão no rio, e depois um modelo hidrodinâmico, que representa o escoamento nas suas equações mais complexas, digamos assim. O modelo hidrológico ele tem um módulo de propagação do escoamento, só que ele é simplificado, né, porque ele calcula muitas outras coisas, né? O modelo hidrodinâmico não, ele já calcula de forma mais completa o escoamento nas várzeas, por meio das cidades ali, no próprio canal principal, né? E nessa região onde é muito plano, esse modelo é essencial, né? Porque as várzeas, as zonas úmidas, elas têm um papel gigantesco na cheia. A gente fez um teste, assim, eu não sei se vocês chegaram a ouvir esse tipo de coisa, tá? Mas rolou um papo de abrir um canal na Laguna dos Patos aqui, porque assim, o Guaíba ele deságua numa grande lagoa, uma laguna que desemboca no mar. Só que a saída do mar, ela é pequena, né, do ponto de vista da magnitude da cheia que está passando. E aí surgiu uma espécie de cloroquina da hidrologia, assim, que era abrir canais para que a água saísse para o mar direto. Só que isso não é tão simples. Por quê? Porque tem várias questões ambientais relacionadas à laguna, que hoje ela é usada para agricultura. Se ela ficar salgada, já era agricultura
E a outra questão é que a cheia, a duração da cheia, ela não é controlada pela saída em Rio Grande, né? Ela é controlada pela planície de inundação, pelas várzeas. Só que, na verdade, esse é um serviço ecossistêmico, porque se não tivesse a várzea, o pico da cheia ia ser muito maior. A gente fez um teste, o modelo, né? A gente criou como uma espécie de parede para que a água não acessasse as planícies, para ver como que seria a cheia se não tivesse a planície. E a planície, ela tem um efeito de reservatório, a água vai para ali e escoa muito lentamente. Enquanto que no canal principal a água está indo muito rápida, na planície ela escoa muito lentamente, e isso atrasa a cheia e atenua, né? Diminui. É como se fosse aquela curva do coronavírus, da propagação, né? Do número de mortes, com o lockdown e sem o lockdown. Sem o lockdown o pico é muito maior, com o lockdown ele atenua. Então a planície, ela é uma espécie de lockdown, assim, da cheia. Enfim, para vocês verem como isso é complexo e a gente não pode tratar como uma coisa simples, né? Enfim, deu para fazer esse tipo de teste com o modelo, aí, com nossos modelos. A gente conseguiu calcular, fazer testes e tal, justamente para responder as pessoas na época, né? Porque tinha uma pressão muito grande. Não, vamos abrir um canal, porque a cheia durou cerca de 60 dias, né? Ela ficou nível muito alto por muitos dias. As pessoas queriam acessar suas casas novamente, não podiam, porque a água estava tomando todo o bairro ainda, né? E aí surgem essas soluções mágicas aí que a gente pode responder com a ciência e com esse tipo de modelo. Bacana. Eu me lembro de, antes da entrevista, o Matheus Raguzzi comentar assim, sobre essa cloroquina das enchentes. E, enfim, muitas questões, né? Eu tinha até comentado sobre a outra cloroquina, nem foi sobre essa. Eu tinha falado sobre a dragagem dos rios, também, né? Porque eu sei que foi muito questionado sobre isso, né? E isso é até uma questão de interesse de um determinado setor, principalmente aqui no Lago Guaíba, né? Na dragagem de areia. E começou a ser vendido, assim, de uma forma como que tu passar um barco draga em todos os rios do Rio Grande do Sul vai ser o que vai resolver o problema das enchentes daqui para frente, quando a situação é muito mais complexa do que isso, né? Isso. Só para vocês terem uma ideia, teve a região das ilhas, que a gente fala, bem o delta ali, né? É Porto Alegre ainda, mas é a região do delta do Jacuí, que é onde desemboca todos esses rios, e naturalmente a formação de um delta é uma formação mais arenosa, uma formação que as cotas do terreno variam dependendo das cheias que acontecem, né? Justamente pela carga de sedimento que é carregado da bacia e que chega naquela região mais baixa e se deposita. E aí tem muitos vídeos das pessoas falando, olha aqui, ó, se vier uma outra cheia, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tá despreparado, porque olha aqui, eu tô caminhando no meio do Guaíba, o Guaíba tá raso, de tanta areia que veio aqui, soterrou, né, o fundo do Guaíba, se vier outra cheia, ela vai transbordar muito mais. Isso não é verdade, né? Claro, a questão do assoreamento, ela prejudica os rios, né, ela com certeza piora cenários de cheia, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi que a região do delta sofreu com assoreamento, mas teve outras regiões que erodiu o fundo do rio com tamanha velocidade da água. Para vocês terem noção, teve regiões que pontes foram arrastadas. Imagina uma areia, vai sobrar? Não sobra, entendeu? Não fica nada ali. Então não é uma coisa assim preto no branco, né? Tipo, é uma coisa que é bem mais complexa, que as pessoas querem trazer soluções rápidas e fáceis, né? Bacana. Realmente são reflexões muito pertinentes. A gente está aqui discutindo sobre várias dessas questões de maneira objetiva, mas nada disso é simples, né? A Andresa vai fazer uma outra pergunta. Então, a gente fez várias pesquisas, vários levantamentos com relação ao que vocês produziram, e o Matheus Raguzzi, ele produziu um artigo que, nesse artigo, ele defende que as soluções baseadas na natureza para a reconstrução do Rio Grande do Sul é um caminho. Eu acho que passa muito pelo que vocês já falaram ao longo do episódio, mas de maneira mais prática. E para trazer um recorte para a pergunta, eu queria saber quais seriam essas soluções e como elas poderiam ser implementadas, tirando um pouquinho do campo das ideias e partindo para um campo mais prático. Esse artigo é um artigo de divulgação, na verdade, né? Uma reportagem que foi divulgada no site da URGS, né? Foi bem durante a cheia mesmo, né? Todo mundo isolado e tal. Foi uma forma que a gente encontrou de trazer alguma coisa para a sociedade. Então a gente falou um pouco sobre essa problemática, muito do que a gente já discutiu. E aí esse termo, né? Soluções baseadas na natureza,
é um termo que veio muito forte, assim, que a gente se apegou no sentido de dizer, assim, para a população mesmo, de que, olha só, gente, existem as soluções e elas estão relacionadas aos ambientes naturais. E aí é um termo, assim, chique, sei lá, assim, mas não é nada estrambólico, assim, não é? A gente não precisa de nenhuma tecnologia extraterrestre para isso, né? A gente precisa reconhecer onde estão esses serviços ecossistêmicos, esses serviços ambientais que a gente vai precisar para enfrentar esses eventos extremos e fazer o possível para manter eles, para otimizar eles. Então, essa questão de, bom, cidades esponjas, isso é uma solução baseada na natureza. E a gente tem como implementar essas cidades esponjas na maioria das nossas cidades, porque elas são esponjas naturalmente. Então a gente tem que encontrar quais as técnicas para manter as áreas úmidas com a sua função de reter essa água. Em muitos casos é a conservação dessas áreas, né? É não lotear essas áreas. Ou então encontrar tecnologias de engenharia, de arquitetura que permitam, né? Mas a primeira coisa, assim, falando pragmaticamente, é parar de converter essas áreas, parar de aterrar essas áreas nas cidades, criar mais áreas verdes, manter mais parques, mais áreas permeáveis, como o Matheus falou. Lá na modelagem dele, cada tipo de cobertura tem um valor que diz o quanto a água vai ser acumulada ou não. A gente tem que planejar a nossa ocupação do nosso ambiente para que tenham mais áreas, mais pontinhos lá, mais pixels, né, no mapa do Matheus, que sejam apropriados para essa vazão de água. E da mesma forma, pensando em secas, né? Os 2 anos anteriores a esse ano de chuvas extremas no Rio Grande do Sul foram anos de seca. Provavelmente daqui a alguns anos o nosso grande problema vai ser outra seca. Então a gente tem que começar a pensar essas alternativas, né? Aí também, como eu já falei, a questão de mudar nossas matrizes produtivas para matrizes mais adequadas a essas soluções da natureza, que mantenha a cobertura vegetal nativa, que mantenha a complexidade de composição, de estrutura. Então, basicamente o que eu vejo, assim, são 3 coisas essenciais. 2, resumindo, que precisa ser feito um estudo de quais são os locais que ainda podem ser urbanizados, onde as pessoas podem viver fora de risco. Isso é a questão. A gente pode esquecer o meio ambiente nessa discussão, porque ele vai estar implícito embaixo disso. Pensando no Rio Grande do Sul, né? Essas milhares de pessoas que foram atingidas, aonde elas podem viver fora de risco no Rio Grande do Sul? Vão ser áreas fora de regiões de beiras de rios, fora de várzeas. Então, essa é a primeira questão. E aí, complementar a isso, é manter essas áreas conservadas. Então, manter as APPs conservadas, recuperar essas APPs, porque pela nossa atuação e vivência a gente falou mais sobre a região metropolitana, mas tem as outras regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul que foram severamente atingidas, que culminou nas cheias aqui, que muitas regiões já não tem mais APPs. Então, recompor essas APPs de forma concreta, assim, retirar essas populações das áreas devidas e recompor. Então, para mim, essas são as principais soluções baseadas na natureza, né? É remodular a nossa ocupação para que essas áreas críticas, pensando aqui especificamente na questão hídrica, sejam mantidas, né? Só um complemento rapidinho, é que nesse workshop que aconteceu com os holandeses, coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso, assim, nas décadas anteriores, eles tiveram uma inclinação para criar obras, né? Então, diques, barragens, bombas, enfim, estruturas gigantes para conter inundações tanto dos rios quanto do mar, costeira. E agora eles estão reorganizando essas obras e talvez utilizando mais essas questões baseadas na natureza. Inclusive, eles têm um projeto que é o Espaço para o Rio, que é justamente desocupar essas áreas e criar alternativas baseadas na natureza. E é exatamente isso que o Matheus falou. Então, mais uma vez, né, comprova que lá funciona institucionalmente, que aqui a gente tem o mesmo conhecimento. Enfim, a gente está aqui, 4 pessoas num podcast, alunos, discutindo sobre uma solução que a Holanda utiliza, entendeu? Então, a gente pode também, só que o institucional precisa funcionar primeiro.
Sem dúvida. Como a gente abordou ao longo do episódio, é uma questão complexa. Não dá pra responder com uma frase e você resolver um problema que é complexo. Mas antes da gente ir pra nossa pergunta final, eu gostaria de abrir espaço para vocês de comentário mesmo, talvez de algum campo, ou alguma informação que a gente não trouxe ao longo da entrevista, que vocês queiram falar, que vocês queiram discorrer sobre o tema que a gente, de repente, talvez não cobriu com as perguntas. Eu tenho uma complementação, assim, que eu acho importante, que eu talvez até pudesse ter abordado em outras perguntas, mas porque a gente fala sobre, enfim, a ocupação agrícola e tal, às vezes parecendo como uma demonização, e não é o caso. A questão é que a gente tem que saber moderar as coisas para que elas consigam coexistir de forma segura no nosso território. E aí, inclusive, com toda essa conversão dos ambientes naturais que gera toda essa fragilidade, a agricultura no Rio Grande do Sul foi muito impactada. Saíram durante a enchente, enfim, dá para observar ainda com as imagens de satélite, que toda a água que chegou aqui na região metropolitana, no delta do Rio Jacuí, era uma água muito vermelha, muito barrenta. O que isso quer dizer, gente? Que lá na serra, né, nas regiões mais altas, onde teve cidades inteiras arrastadas pelos rios, foi arrastado também toneladas de solo fértil por toda essa cobertura inadequada que essa agricultura de monocultivo e tudo mais acaba gerando. Então, é claro que são problemas que atingem a todos, independente de ter lucrado ou não com a criação desse problema, dos grandes motivos desse problema todo, né? Para mim, pelo menos, foi muito impactante ver aquela cena, assim, daquela água tão barrenta, tanta matéria orgânica chegando ali, de mostrar assim, gente, não dá mais pra coisa continuar como tá sendo, sabe? Não dá mais. A gente tem que encontrar alternativas para essas coisas. Eu tenho um comentário que é relacionado à comunicação. Inclusive, eu queria parabenizar vocês, assim, pelo projeto. Achei muito legal. É uma das coisas que eu sinto falta. Assim, alguns trabalhos que eu já atuei foram nesse sentido de comunicar e foi muito sem querer. As coisas aconteceram e no final o propósito do trabalho era comunicação. Então eu acho que, assim, queria dar o parabéns para vocês, assim, porque é essencial, assim, um podcast, uma conversa, né? A gente escuta várias coisas, às vezes escuta bobagem, então com um assunto desse, com temas criativos e interessantes, é muito legal e informa as pessoas. Então, primeiro, parabéns. E a segunda coisa é que para as pessoas que estão ouvindo, né, se são estudantes, se não são, eu acho que a gente chegou numa era, enfim, a gente está numa era digital, tudo é muito rápido, tudo é muito... tem que ser muito rápido, né? As pessoas não perdem tempo, não querem perder o tempo delas com coisas chatas. Então, uma das coisas que eu tento fazer e que eu tento refletir é como tornar a minha pesquisa interessante para as pessoas conseguirem ler, eu conseguir divulgar isso, fazer isso interessante, as pessoas se interessarem por isso. Eu acho que isso é um papel de todos, assim, né? Acho que pode ser a mensagem que eu queria passar seria essa, assim, tentem entender o que é que as pessoas gostariam de ouvir, ou não gostariam de ouvir, mas que deixasse o seu assunto mais interessante para que as pessoas queiram escutar o que tem para falar, né? Enfim, eu não sei se eu cumpri esse papel aqui, eu tô nessa jornada, tô tentando, talvez um dia eu consiga, né? Mas é isso, sabe? A gente precisa melhorar os meios de comunicação da ciência, né? A gente fica muito preocupado em escrever artigos, escrever coisas científicas, mas esquece que muitas vezes as pessoas precisam ter essas ideias, esses resultados, muitas vezes, de uma forma mais fácil, mais amigável, assim. Às vezes até os artigos que a gente lê, a gente tem que ler várias vezes para conseguir entender, né? Imagina uma pessoa leiga que não entende nada do assunto, não vai ler uma página, né? Enfim, era essa a mensagem que eu queria deixar. Gente, eu acho que, assim, né, pegando o geral, assim, serve para tudo, mas eu acho que é isso. Acreditem na ciência, busquem conhecimento, mas, assim, é o que a gente está discutindo aqui. A gente conhece soluções para problemas extremamente complexos, né? Aqui no Brasil, nas nossas universidades, nas nossas pesquisas. Então, claro, eu até mencionei, né? Bateu aquela deprê geral, assim, por
frustração mesmo, né? De ver as coisas acontecerem, aquele eu avisei ingrato, assim, mas depois disso já tá todo mundo na luta de novo, todo mundo com ganas nos seus trabalhos, porque a gente sabe que isso é importante para nós, assim, para as populações, para os cidadãos, enfim, no mínimo desde a pandemia, né? E o nosso gargalo agora na ciência é a comunicação, né? Nós, cientistas, temos pleno entendimento da importância e do potencial da nossa ciência, mas agora a gente tem que comunicar entre as pessoas, fazer a população geral entender isso, e aí a gente está no desafio de fazer isso em meio a uma época onde tem um outro setor, digamos assim, que está fazendo o serviço oposto, né? E que parece conseguir fazer muito bem esse serviço oposto, de desinformar, de confundir. Então a gente tem que se manter firme na produção da nossa ciência e se manter firme nessa luta de divulgar isso. E aí também eu aproveito tanto para parabenizar, como o Matheus já fez bem pelo trabalho de vocês, e também agradecer pelo espaço, porque eu sempre sinto assim que, bom, tem até questão histórica envolvida e tal, mas o Rio Grande do Sul tem dificuldade de se comunicar com o resto do Brasil, várias temáticas, assim, e ter essa oportunidade de falar com o público, enfim, de Brasília, mas que atinge, né, outros locais sobre um assunto que foi tão latente, assim, para nós, né, é bem importante, assim. Eu queria dizer, assim, para os ouvintes, a questão primordial é buscar informação e não acreditar em tudo que as pessoas falam. Inclusive, tudo que a gente falou aqui. Buscar evidências disso, né? O nome do podcast é perfeito para isso, porque a gente não pode sair escutando as coisas e acreditando nelas do nada, sem nenhum embasamento. Então, buscar conhecimento, buscar referências. Se tem um assunto que te interessa, né, para a pessoa que está ouvindo agora, busca informação, lê sobre, vê o que os autores brasileiros, né, pessoas, cientistas, engenheiros, etc., estão falando sobre isso. Pesquisadores estrangeiros também estudam algumas coisas aqui do Brasil e muitas pesquisas são aqui no Brasil. Então, eu acho que é importante também, que mais? Eu acho que a questão de aprender a se comunicar melhor, né, que eu já tinha comentado, o Matheus falou muito bem também. E é isso, gente. Eu acho que muito bom, assim, tô bem satisfeito com a nossa conversa. Acho que foi bem legal. A gente falou sobre temas muito importantes. E eu acho que se eu tivesse ouvido esse podcast alguns anos atrás, talvez me incentivasse a estudar mais sobre esses assuntos, né? Eu acho que assuntos que estão, como que eu posso dizer assim, assuntos que estão eminentes de estourar, né, digamos assim, são assuntos importantes, a gente precisa estudar, né? Se, por exemplo, tu tá aí escutando o podcast e tu não sabe o que fazer ainda, a gente falou de várias coisas aqui, né, que pode ser um tema de TCC, pode ser um tema de mestrado, pode ser um tema de doutorado, enfim, buscar informações, ser curiosos é muito importante para o Brasil e para o mundo, na verdade, né? A curiosidade que nos move a estudar essas coisas e tentar resolver os desafios que surgem aí na sociedade. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por terem paciência, né, de explicar isso tudo e poder compartilhar esse momento de troca com a gente. Andressa, você quer complementar com alguma coisa? Não, só queria agradecer de novo, gente. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo tempo. A mensagem que eu queria deixar para vocês é: continuem fazendo o que vocês já fazem, porque é muito importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil também, trazendo um pouquinho para fora, e que vocês saibam que o espaço aqui está aberto. Muito obrigada. Obrigado, sucesso. Obrigado. Show de bola. Continuem fazendo vocês também, que é muito importante. Tchau. Obrigado, gente. Bom, compreender melhor a situação do Rio Grande do Sul é importante não só para levar a público a dimensão dos acontecidos, mas também para alertar sobre a relação direta entre as catástrofes e as mudanças climáticas globais, um tema urgente e negligenciado. Foi possível perceber
que tais questões já são analisadas há tempos pelos cientistas, e algumas até previstas, demonstrando que haviam mecanismos possíveis para evitar muitas das consequências, trazendo em evidência a necessidade de orientação e engajamento com o tema. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade e o tempo de vocês. É fundamental que a comunidade científica de diferentes regiões se comunique cada vez mais, que possamos fazer parte disso. O nosso episódio vai ficando por aqui. Deixem as suas sugestões para os próximos temas. E não deixem de nos seguir no Instagram e no Facebook, no @BioNB. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.